louvando e glorificando o nome do Senhor, porque Ele ainda se faz presente aqui. Essa é uma das horas que Ele mais se faz presente, é uma das horas que Ele mais está conosco, porque Ele usa esse momento para não falar só comigo, que estou pregando nessa noite, mas para falar com todos que estão aqui. Aleluias! Essa história de Jonas, ela se inicia da seguinte forma: Deus ministrou ao coração de Jonas a seguinte palavra: vai até a cidade de Nínive e prega sobre aquele povo, para que eles possam estar se arrependendo dos seus maus caminhos, porque a sua malícia chegou até mim. É essa palavra que Deus ministra no coração de Jonas. E sem mais nem menos, sem enrolação, Jonas decidiu e colocou no seu coração o seguinte: que ele não iria. Ele colocou em seu coração de fugir. Nesse mesmo momento que ele colocou em seu coração de fugir, ele desceu até Jope e comprou uma passagem para Tarsis, a cidade de Tarsis. Ele comprou uma passagem de navio, porque antigamente ele usava isso como meio de transporte. Era de costume usar as navegações para transportar coisas, para viajar. Então eles usavam muito da navegação para transportar coisas, tanto pessoas como também produtos, fazendas, como está nesse texto. Então Jonas, ele colocou em seu coração fugir e não seguir as ordens de Deus. Deus já tinha falado com ele da seguinte maneira, e ele já colocou logo em seu coração a não ir, a não fazer. E decidindo já fugir, e colocando no seu coração nisso, ele comprou essa passagem. E os tripulantes ali, o capitão do navio, com certeza aceitou, era dinheiro, era um recurso para aquele navio. Então ele meio que aceitou que Jonas entrasse em seu navio. E a Bíblia vai falar que nesse navio tinha fazendas. Fazendas, de uma forma mais clara de falar, era alimentos, era especiarias, eram coisas de grande importância. Podemos colocar aqui que é um azeite, é um trigo, coisas, especiarias, temperos daquela época que era bem difícil de produzir e conseguir. Então esse navio estava transportando esses produtos que tinha por nome de fazenda. Logo aí você percebe que não é um navio de transportar literalmente pessoas, de viagem específica para pessoas. Era um navio de transporte de carga. E esse texto ele vai dizer que começou uma grande tempestade sobre aquele navio. O mar começou a se enfurecer e cobrir de maneira que chegava a quase quebrar aquele barco, de tanto que a tempestade era violenta, de tanto que a situação estava grave para aqueles homens. E como de costume, aqueles homens já começaram a tomar algumas decisões que eles já tinham de costume. A primeira decisão deles foi que eles iriam jogar todo o peso que tinha no navio fora. Mas o peso que tinha no navio era especiarias. O peso que tinha no navio era coisas preciosas. Mas mesmo assim, a gravidade da situação daqueles homens era tão grande que eles preferiam perder milhões e milhões de dinheiro do que a sua própria vida. Só para você imaginar o quanto era sério essa tempestade. Ele começou a jogar as especiarias, se livrar de todo o peso que tinha no navio. Outra decisões que eles tomou é que cada um começou a clamar para o seu Deus. Cada um começou a rogar o seu próprio Deus. Eu acredito que naquela época tinha vários deuses. Não era só o Deus de Israel, eram vários deuses. E cada um começou a clamar para o seu Deus, clamar, e não obtiveram resposta. Então aqueles homens começaram a indagar sobre o que era essa tempestade, o que estava acontecendo. E o capitão então percebeu que algo diferente estava nesse navio, algo de diferente, que era um homem que desceu para o porão do navio e dormia um sono profundo. Então esse capitão, logo de cara, ele já percebeu que havia alguma coisa com aquele homem. Ele estava com a dúvida no seu coração e desceu para que
acordar esse homem. E esse homem era Jonas. Ele perguntou: o que há contigo? Que Deus você serve? De onde você é? E de que tribo você é? Ele começou a interrogar Jonas, coisa que você percebe que ele não fez quando aceitou o dinheiro de Jonas para transportar ele para Tarsis. Então aquele homem começou a interrogar a Jonas, aquele homem começou a perguntar de onde ele viria e que Deus ele servia, para ser específico. E Jonas claramente falou: eu sou hebreu e o meu Deus é o Deus de Israel. Aquele homem temeu. Aquele homem logo percebeu o peso da situação. Ele falou: então clama ao teu Deus que nós estamos prestes a morrer. E Jonas, como ele já tinha ciente e ele já conhecia o Deus que ele tinha, ele literalmente falou para aqueles homens: o problema sou eu, me joguem até o mar. Me joguem para o mar, que essa tempestade vai cessar no mesmo momento. E o engraçado é que esses homens, eles temem tanto ao Deus de Israel, ao Deus dos hebreus, que eles, antes de jogar Jonas, eles clamam a Deus, falando: Senhor, nós estamos fazendo isso por tal situação. E assim eles jogam Jonas no mar. E naquele mesmo momento, o texto também diz que aquela tempestade cessou. E antes de jogar Jonas ainda, aqueles homens, eles tentou, e o texto diz também que eles tentou remar, antes de jogar Jonas ainda. Eles tentou remar para voltar para a ilha e não conseguia. A tempestade se enfurecia mais e mais. Então a única situação que eles se pegaram era de jogar Jonas no mar. Eles assim o fez. E a tempestade no mesmo momento cessou. Aleluia, Jesus. Para aqueles homens veio a harmonia, para aqueles homens veio a tranquilidade. Mas para Jonas estava apenas começando. Porque Deus mandou um peixe gigante para engolir Jonas. Aleluia, Jesus. De forma que ele ficasse vivo. Porque ele ficou nesse peixe 4 dias e 4 noites. Ele ficou nesse peixe 4 dias e 4 noites, clamando ao Senhor, falando: Senhor, tem misericórdia de mim. Porque ele estava em uma situação difícil, então ele começou logo a clamar. Ele conhecia o seu Deus. Ele sabia que ele não morreria ali. Então ele percebeu o seu erro e começou a clamar a Deus: Senhor, tem misericórdia de mim. E assim Deus o teve. Deus respondeu, ele falou: eu vi desde o início. Então assim aconteceu. Aquele peixe cuspiu Jonas em uma praia. Ele cuspiu Jonas em uma praia, de maneira que estava tão perto de Nínive que ele apenas caminhou 3 dias para chegar até Nínive. E assim que ele chegou em Nínive, ele começou a clamar. E esse clamor, ele não durou um dia, ele não durou 2 dias, ele durou 40 dias, ele clamando, para aquele povo se arrepender, porque o Senhor ia acender a sua ira sobre eles. Então ele começou a clamar aquele povo de maneira que o próprio rei viu e fez ele saber a gravidade da situação. Então ele mesmo se levantou, rasgou suas vestes